Olá, pessoal. Eu sou a professora Perla, professora de português, e eu estou aqui hoje para a nossa primeira aula, que vai ser sobre linguagens. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. É um conteúdo bem tranquilo, mas eu peço que você anote no seu caderno as principais informações que eu vou passar aqui e os exemplos, e que você preste muita atenção neste vídeo, certo? Lembrando que, como é um vídeo, você vai poder voltar quantas vezes você quiser, você vai poder assistir novamente quando você achar necessário. Então, o ensino remoto também tem suas vantagens, não é mesmo? Então, vamos lá. Linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre o que é linguagem, afinal de contas. Então, eu coloquei aqui um conceito para vocês. Linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, nossas ideias e nossos sentimentos. Trata-se, portanto, de um processo de interação. Se eu não tiver alguém com quem eu possa interagir, como é que vai existir linguagem, não é mesmo? Então, aqui um conceito de linguagem para a gente poder refletir antes de chegar nas definições dos tipos de linguagem. Uma outra coisa importante da gente falar também é sobre língua e linguagem, que muita gente confunde. Então, eu também trouxe essa distinção aqui pra gente. Língua é a forma de comunicação verbal que é composta por um sistema, um sistema de signos e de estruturas gramaticais que permitem a nós, falantes, que a gente se comunique. Isso é a nossa língua. Assim como existe a nossa língua portuguesa, existe o inglês, o espanhol, o francês e por aí vai. E linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações, como pintura, música e dança. Até porque, quando a gente fala de linguagem, eu não estou falando apenas da nossa linguagem verbal, de como eu estou aqui me comunicando com vocês. Existem vários outros tipos de linguagem. A dança é um tipo de linguagem, a música, a pintura, o teatro, tudo isso são linguagens. Linguagens onde a gente pode se comunicar, através das quais a gente pode se comunicar. Então, você percebe que são coisas diferentes. Língua tem a ver com o idioma, um conjunto de signos, de regras, de estruturas gramaticais, para falar a verdade. E a linguagem são formas da gente se comunicar. E por isso é que existem tantos caminhos possíveis aí, que não só o texto. O que é signo que eu falei ali no conceito de língua? Signo linguístico é um elemento representativo que apresenta dois aspectos, o significado e o significante. Como assim? Eu vou ter um exemplo aqui. Se eu falar a palavra mesa para vocês, vocês vão imaginar isso que está sendo mostrado aqui, o significado, que é a mesa, que é uma mesa. Quando eu falar mesa, coloque os livros na mesa. Você vai botar na sua cabeça aí o que é mesa. Mas o significante é aquela palavrinha, aquela estrutura que representa esse objeto do qual eu estou falando, mesa. Então, o significante é a palavra, Mas essa palavra ainda não é a coisa de que eu estou falando. O significado dela é a representação dessa coisa. Isso aqui é um conceito mais técnico, mais teórico, que vocês não precisam se ater a ele agora. Eu só coloquei porque eu citei lá no conceito de língua. Agora sim, vamos lá para nossas distinções sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Prontos para anotar tudo, Linguagem verbal, como o próprio nome já diz, ela é expressa por meio de palavras, por isso verbal, tá? Tem a ver com palavra, verbo, palavra. Escritas ou faladas, Essas palavras podem estar. Não verbal é a linguagem que é expressa por meio de imagens, de gestos e de símbolos, sem usar palavras escritas ou sem usar palavras faladas. Então, não verbal já está dizendo, é tudo que a gente vai utilizar que não sejam palavras para se comunicar. E a linguagem mista é quando a gente pode juntar essas duas coisas, a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Se eu junto as duas coisas, então aí eu vou ter a linguagem mista, é a mistura dessas duas coisas, expressas por imagens e também por palavras, por texto escrito ou falado ao mesmo tempo. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Então, vamos lá no exemplo. Olha só, se aqui eu tenho uma placa
escrito proibido fumar e essa placa é composta apenas de palavras, então aqui eu tenho um exemplo de linguagem verbal. Já aqui no meio eu tenho uma placa que representa essa mesma mensagem, que é proibido fumar, mas não está nada escrito aqui que é proibido fumar. Está escrito alguma coisa aqui? Não, mas você entende que aí está dizendo que é proibido fumar. Por quê? Porque nós temos o desenho, a representação do significado do cigarro e temos o símbolo de proibido que todos nós já conhecemos. Que ele está, inclusive, aí de vermelho, né, um círculo com uma linha no meio, indicando que isso é proibido. Então, é proibido o quê? Aquilo que está lá dentro desse círculo, que no caso é um cigarro. Então, a gente entende que é proibido fumar, mas não tem nada escrito. E, por último, a linguagem mista, que é onde a gente vai encontrar tanto o símbolo que a gente acabou de ver, quanto o texto, proibido fumar. Então, aqui não tem nem erro, né? Tá o desenho e também tá o texto. Isso é linguagem mista. Então, dessa forma, você consegue identificar a diferença entre essas três possibilidades de que a linguagem pode se apresentar. Mais alguns exemplos. Coloquei ali algumas plaquinhas na linguagem verbal, né? Como ela pode se apresentar aí. Silêncio, por favor. Aí tem um bilhetinho. Não pise na grama, né? Um aviso. Então, são placas onde somente temos texto. Ou, no caso do bilhete, onde somente temos texto. Então, por isso a linguagem verbal. A linguagem não verbal. Isso aqui que todo mundo está familiarizado, né? As carinhas, os emojis, os símbolos, as placas e até uma figurinha aqui, um desenho, onde, como eu não tenho nenhuma palavra, então ele se caracteriza aqui como não verbal. Já aqui na mista, a gente vai ter desenhos e texto misturado ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo texto, vamos dizer assim, dentro da mesma mensagem. Então, entra aqui as histórias em quadrinhos, quando essas histórias têm texto, porque tem histórias em quadrinhos que não tem texto, como é o caso desse exemplo aqui do meio. Mas aqui do outro lado a gente tem o Calvin e o Haroldo, e tem um balãozinho de fala, então aqui eu tenho o caso de linguagem mista. E as outras duas placas que estão aqui em cima, também nós temos desenhos e palavras ao mesmo tempo. Bem facinho, né? Bem tranquilo. Agora, vamos testar se você realmente compreendeu esse conteúdo. Observe os textos a seguir e responda se eles são do tipo verbal, não verbal ou misto. Eu vou mostrar o texto, vou deixar você pensar um pouco, e aí depois eu digo para você o que é. Olha só, aqui nós temos uma tirinha vendo o pôr do sol, uma placa, né, que o Armandinho está segurando aqui. E aí alguém pergunta, quanto que é pelo pôr do sol? Aí ele responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, ele fez aqui uma brincadeira, né, com a palavra vendo, que poderia ser vendendo, né, que ele estivesse vendendo, mas não é o caso dele aqui. Então, aqui, você classificaria isso daqui como linguagem verbal, não verbal ou mista. Perceba, nós temos representações de imagens, temos os desenhos, mas nós também temos a fala das personagens sendo representada aqui por palavras. Então, esse aqui é um exemplo de linguagem mista. Observe esse outro. Todo mundo já está acostumado também com isso, que é o semáforo. O semáforo, ele é um tipo de linguagem. Será que ele passa alguma mensagem para a gente? Sim. Se tudo aquilo que nos transmite uma informação, uma mensagem, é texto. E, portanto, é linguagem. Então, aqui nós temos um semáforo, onde nós sabemos que não tem nada escrito no semáforo, mas que cada cor representa uma ação que a gente deve seguir, deve fazer. Se eu estiver na cor vermelha, se o semáforo estiver na cor vermelha para mim, significa que eu devo parar e esperar. O amarelo, atenção, e o verde é que eu posso seguir. Então, aqui está escrito, pare, observe e siga. Não. Então, não está escrito nada disso, mas a gente compreende, a gente aprendeu ao longo da nossa vida que essas cores representam isso no semáforo. Então,
Aqui é um exemplo de linguagem não verbal. Não tem texto, mas transmite uma mensagem. Não tem palavras, mas transmite uma mensagem, né? Porque um texto passa uma mensagem. E essa placa? Cuidado, cachorro bravo. Só está aqui o texto. Não temos a imagem, né? A imagem desenhando o cachorro nem nada. Então, é só um exemplo de texto verbal, de linguagem verbal. Viram como é muito fácil esse conteúdo? Bem tranquilinho. Lembre-se sempre de fazer o seu resumo sobre este conteúdo, porque eu fiz aqui um resumo do resumo, mas você pode também pesquisar mais sobre esse assunto, se aprofundar e ir testando. Será que aquilo ali é um texto, uma linguagem verbal? Será que aquele outro ali é a linguagem não verbal? Vá se desafiando a compreender os textos que